pessoal, estamos aqui de volta com a nossa aulinha de matemática. Aqui é a professora Ana Lúcia. Espero que vocês estejam bem. Estamos agora começando o segundo bimestre, com a nossa primeira semana aqui de 3 de maio a 7 de maio. E aqui estou retomando razão e proporção, tá? Que nós vimos no centro de mídias, vimos também na aula de nivelamento, tá? Então, vamos retomar, né? O conteúdo também está no caderninho Aprender Sempre, que foi um dos conteúdos que a gente começou lá no presencial. Aqui a habilidade de resolver e elaborar situações e problemas que envolvam a variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa, que é o que eu pretendo também hoje acrescentar, porque não foi falado até agora sobre isso, né, da proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando a sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Então, aqui retomando um exemplo que a gente viu na aula de nivelamento, né, determine o valor de x na proporção a seguir. Então, aqui nós vimos na aula de nivelamento, para quem acompanhou, né, que existe a propriedade, né, que a gente pode aqui multiplicar em cruz para descobrir o valor que está faltando aqui nessa razão. Lembra que a gente viu que a igualdade entre duas razões é uma proporção. Então, aqui também tem aquela outra maneira de resolver que nós vimos na escola, né? Que aqui, ó, você verifica que se o 6 virou 3, ele reduziu pela metade, né? Então, quer dizer que o 24 também vai ser reduzido à metade e vai dar 12. Claro, ótimo, se você percebe isso, se você nota isso, parabéns. Mas nem toda conta dá para a gente observar isso. Às vezes o aumento não é exato, a redução não é exata, que nem aqui foi pela metade. Às vezes reduz 1,5 vezes, às vezes aumenta 1,5 vezes. Então, você não consegue fazer de cabeça, vamos dizer assim. Então, tem que saber fazer a conta. Então, nós vimos na aula de nivelamento que existe essa regra aqui, né, de multiplicar em x, em cruz. Então, daí você faz, né, 6 vezes x, claro, né, que vai dar 6x. E aí você faz o 24 vezes 3, que vai dar 72. Então, você tem que saber 6 vezes que número aqui, ó, que dá 72, né? Que número que eu tenho que colocar aqui? Qual é o valor do x? Então, é só fazer 72, né? Dividido, desculpa aí pelo meu 2, né? Dividido por 6, que vai dar o 12, que a gente já sabia que era para dar, né? 12, tá bom? Então, tem essas duas maneiras de resolver. Ou pelo método anterior, né? Verificando se dobrou, se reduziu pela metade, se triplicou, ou usando esse método aqui, que é qualquer proporção, ao multiplicar em cruz, ela tem que dar o mesmo valor. Então, 3 vezes 24 dá 72, e se eu fizer 6 vezes 12, também dá 72. Então, é uma proporção, tá bom? Então, aí só foi uma retomada. Então, grandezas proporcionais. As grandezas proporcionais têm seus valores aumentados ou diminuídos em uma relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa. A direta a gente já viu em sala, que é quando a gente compra alguma coisa, né? E vamos supor, um salgadinho eu pago R$5. Se eu comprar 3 salgadinhos, eu vou pagar 15, né? É uma proporcionalidade direta. Você fala, dona, é uma coisa óbvia. Sim, é. Se um salgadinho custa 5, 3 salgadinhos custa 15. Isso é uma proporcionalidade direta. À medida que o salgadinho triplicou, eu peguei 3, o preço também triplica. Então, isso é uma proporcionalidade direta. Essas vocês já conhecem. Hoje a gente vai ver a inversa, tá bom? Vou conhecer ela que vocês ainda não viram. Então, o que são grandezas proporcionais? Uma grandeza definida como algo que pode ser medido ou calculado, seja velocidade, área ou volume de um material, e é útil para comparar com outras medidas, muitas vezes da mesma unidade, quer dizer, em centímetros ou em metros, litros, quilo, tem que estar as duas na mesma unidade, representando uma razão. Então, eu não posso fazer uma razão assim, de 1 metro para 30 centímetros. Tá? Uma está em metro, outra está em centímetro. Tem que estar as duas na mesma unidade. Então, é sobre isso que ele está falando aqui.
muitas vezes na mesma unidade. Então, seguindo, como funcionam as grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta, que foi o que eu falei. Quando o salgadinho triplicou, o preço também triplicou. Então, eles variaram na mesma proporção. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra. Como assim? No caso do salgadinho, se eu tinha comprado um salgadinho, agora eu comprei 3, ele triplicou. Ao invés do valor do preço triplicar e fazer vezes 3, eu divido por 3. Aí sim é uma situação inversa. Né? Claro que nesse caso não, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou comprar o triplo do salgadinho e eu vou pagar menos ainda? Não é. Por isso que é uma proporcionalidade direta. Eu só estou dando um exemplo se o do salgadinho fosse inversa. Então, uma proporcionalidade inversa, à medida que uma grandeza dobra, vamos supor, aumentou 2 vezes, a outra reduz 2 vezes. Então, uma você multiplica por 2, a outra você divide por 2. Eu vou explicar melhor aqui para frente com exemplo, tá bom? E aqui, grandezas não proporcionais. Também existem grandezas que não são proporcionais. Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação peso e altura. Vamos supor, quando você tinha uns 10 anos lá, você pesava, sei lá, 20 quilos, vamos dizer assim, com 10 anos. Será que com 30 anos, que a sua idade triplicou, o seu peso, que era 20 quilos, vai triplicar? Ai, com 30 anos eu vou estar pesando 60 quilos. É certo isso? Não, né, gente? Quem que garante? Você pode estar pesando menos ou mais. O peso nosso, ele não vai acompanhar, no caso eu estou falando aqui da idade, aí desculpa, aqui é peso e altura, né? Mas também peso e idade também não são proporcionais. Quando a gente vai envelhecendo, no caso que o nosso peso vai aumentando, com certeza. Mas não é na mesma proporção. Quer dizer, a minha idade aumentou, eu tinha 3 anos, agora eu tenho 30, aumentou 10 vezes. Será que meu peso vai aumentar 10 vezes também? E aqui, como exemplo que eu estava falando, peso e altura. Será que quanto mais eu cresço, mais o meu peso também vai aumentar junto? Eu media, quando eu era pequenininho, sei lá, meio metro. Hoje eu tenho 1,5 m. Eu tripliquei a minha altura. Será que meu peso triplica? Então, também não são, né, razões que eu posso dizer que são grandezas proporcionais, porque uma não depende da outra, tá? Não tem nada a ver uma com a outra. Então, existem grandezas proporcionais que são direta e inversa, né? Diretamente e inversamente proporcionais, e existem as grandezas não proporcionais, que não tem nenhuma, uma não depende nada da outra, tá bom? Então, seguindo aqui, proporcionalidade direta, que é aquela que eu dei o exemplo do salgadinho. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas, a outra também duplica. Reduzindo pela metade, a outra também reduz pela metade. E assim por diante. Tá? Então, o que acontece com uma razão, acontece com a outra. Com uma grandeza, acontece também com a outra. Elas aumentam juntas ou diminuem juntas. Exemplo. Em uma gráfica são feitas impressões de livros escolares. Em 2 horas são realizadas 40 impressões. Ó. Em 2 horas, está aqui na tabela, 40 impressões. Em 4 horas, 80 impressões. Em 5 horas, 100 impressões. A constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo de trabalho da máquina e o número de cópias realizadas. Então, notem aqui, ó, que do 2 para o 4 dobrou e do 40 para o 80 também dobrou. Tá? A gente verifica, né, que houve um aumento nas duas grandezas. Uma dobrou, a outra também dobrou. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que perceber para saber que ela é diretamente proporcional. E falando aqui da constante, então a constante de proporcionalidade entre as grandezas é encontrada pela razão entre o tempo de trabalho da máquina e o número de cópias realizadas. Então, aqui, ó, 2 horas, 40 cópias, 3 horas, 60 cópias.
Então, se eu simplificar 2 por 40, vai dar 1 por 20. Se você dividir 3, simplificar aqui, né, 3 e 60, vai dar 1 por 20. Se eu simplificar todos aqui, eu simplificando, todos vai dar 1 para 20. Então, a gente chama isso de constante de proporcionalidade. Tá? Então, isso também nos mostra que é uma proporcionalidade direta. Tá? Aqui o número de cópias é 20 vezes maior que o número de horas. Né? Em uma hora, né, ela faz 20 cópias. Então, essa razão ela é fixa até o fim aqui. Se eu for colocando mais valores, sempre vai ser 1 para 20, sempre vai ser 20 vezes mais. Então, o quociente, que é o resultado de uma divisão, né, dessa sequência, é 1 para 20. Recebe o nome de constante de proporcionalidade, que a gente chama de letra K. Então, o tempo de trabalho, que está na tabela, né, 2, 3, 4 e 5, é diretamente proporcional ao número de cópias, que é 40, 60, 80 e 100. Pois, ao dobrar o tempo de trabalho, o número de cópias também dobra. Tá? Então, essa, como a gente já estava vendo em sala, ela é são grandezas proporcionais, né? Agora que a gente vai ver a novidade, que é a inversa. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, tá vendo? Aumento de uma implica na redução da outra, ou vice-versa. Ou seja, dobrando uma grandeza, se eu dobro uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Se eu triplico uma grandeza, a outra ela reduz a terça parte, quer dizer, eu divido por 3. É o contrário, tá bom? Então, nós vamos ver exemplo para entender melhor. Aqui seguindo, ó, o exemplo, né, da inversa. João decidiu contar o tempo que levava indo para casa à escola de bicicleta com diferentes velocidades. Observe a sequência registrada. Então, aqui, em 2 minutos, não, numa velocidade de 30 metros por segundo, ele levou 2 minutos para fazer esse trajeto, né, da casa até a escola. Aí ele reduziu a velocidade, ó, ele está indo a 15 metros por segundo. Tá vendo que a velocidade reduziu pela metade? Quer dizer, a velocidade eu dividi aqui, ó, por 2, pela metade. Né? Foi dividido aqui. Ai, tá dor de fazer as bolinhas aqui. É uma divisão, não mais, tá? Ai, meu Deus. E o que aconteceu com o tempo? Olha, ele dobrou. Então, à medida que a velocidade eu dividi por 2 aqui, o tempo dobrou. Tá? Então, como foi falado, à medida que uma dobra, a outra divido por 2. Se a outra triplica, eu divido por 3. Tá? É sempre o inverso. Ó, se você notar aqui, do 30 por 60, também aqui houve, não, aqui é o contrário, né? Aqui a gente dividiu por 2. Aqui no caso, ó, ele aumentou a velocidade, ele está indo a 60 km por hora agora, ó, do 30 para o 60. A velocidade dobrou. Se a velocidade dobrou, o que aconteceu com o tempo? Ó, de 2 minutos que ele levava, agora ele leva 1 minuto só. Então o tempo foi dividido por 2. É o contrário, tá vendo? Uma multiplica por 2 e a outra dividiu por 2. Então, são inversamente proporcionais, tá bom? E outra coisa que a gente nota aqui também quando é inversa, quando você multiplica os dois valores assim, ó, da coluna, sempre dá o mesmo valor, ó. 2 vezes 30, ó, 60. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. E 1 vezes 60, 60, tá? Então, na anterior, a gente viu que tem uma constante de proporcionalidade, que sempre dá o mesmo valor, que era 1 para 20, tá? E aqui a gente verifica que quando eu multiplico os dois valores, vai dar sempre o mesmo. Então, isso prova que ela é inversa. É uma maneira também de saber se ela é inversa, tá bom? Eu sei que às vezes agora de início vai ficar um pouco confuso, né? Mas vocês vão, com o tempo, com certeza vão entender. Então, podemos fazer a seguinte relação com os números da sequência, que foi o que eu coloquei aqui, né? Multiplicando os valores, vai dar sempre 60, tá bom? Então, seguindo aqui, nesse exemplo, a sequência de tempo 2, 4, 5 e 1 é inversamente proporcional à velocidade média, pedalando em 30 metros por segundo, 12, 15, 12 e 60.
E aí essa constante de proporcionalidade K que tinha na anterior, aqui é 60. Tá? Então é diferente, aqui a gente multiplica os valores e lá nós dividimos, tá vendo? Então lá vai dar sempre o mesmo valor, dividindo um pelo outro, e aqui vai dar sempre o mesmo valor multiplicando um pelo outro, tá bom? Então seguindo aqui, eu fiz um outro exemplo, ó. Se 5 operários levantam um muro em 10 dias, quantos operários serão necessários agora para eu levantar esse mesmo muro em 2 dias? Ó, tá vendo que era 10 dias e agora eu quero que faça em 2? Então foi dividido por 5. Né? O que vai acontecer com os operários? Então, primeira regra, aqui eu vou mostrar um processo prático para resolver, que pode ajudar também. A gente chama ele de regra de 3. Então, primeira regra, colocar as grandezas iguais na mesma coluna. Então, ó, uma coluna para operários, uma coluna para dias. Então, foi colocado aqui, em 10 dias, 5 operários, né? Levantou esse muro. Agora, em 2 dias, quantos operários vão levantar esse muro? Eu não sei, por isso está um X aqui. Então, segunda regra, como as grandezas são inversamente proporcionais, deve-se inverter uma das colunas. Como é que eu sei que elas são inversamente proporcionais? Porque ó, o número de dias diminuiu, né? Reduziu 5 vezes. 10 dividido por 5 é 2. Tá? Então eu quero que seja feito mais rápido esse muro, que ele seja levantado em 2 dias. Para que ele seja feito mais rápido, eu vou ter que ter o que aqui? Mais operários trabalhando. Então os dias aqui diminuíram, menos dias, e os operários, eu vou precisar de mais operários. Então é inverso. À medida que uma diminui, a outra vai aumentar. Então, por isso que uma das colunas tem que inverter. Ó. Notem que ele inverteu essa coluna aqui, ó. Porque estava 5x, agora está x5, ó. Inverteu, tá vendo? E a outra a gente mantém, ó, que não mudou nada, tá bom? Então, seguindo aqui, depois de fazer isso, a terceira regra é multiplicar em cruz. Você vai fazer ali 2 vezes x, 2x e 5 vezes 10, 50. Aí vai ficar 50 dividido por 2, que vai dar 25 operários, né? Será necessário aumentar de 5 para 25 o número de operários, a fim de diminuir o tempo de 10 para 2 dias. Então, tá vendo? O dia foi dividido por 5, reduziu 5 vezes de tamanho. O que aconteceu com os operários? Aumentou 5 vezes. É o contrário, tá? Então, à medida que um reduziu, o outro aumentou, tá vendo? E fazendo esse processo em cruz também ajuda a gente a descobrir o resultado, tá bom? Então aqui também, ó, tá a tabelinha para a gente enxergar melhor. Eu esqueci que eu tinha colocado ela, desculpa aí. Então aqui, ó, 2 vezes x, ó, tá aqui com a linha vermelha, 2 vezes x, que é o 2x, e 10 vezes 5, o 50, tá? Por isso que apareceu aqui, ó, multiplicar em cruz. 2 vezes x e 5 vezes 10, tá bom? Então agora eu preciso que vocês façam com atenção a atividade, que é a primeira do segundo bimestre, tá? E qualquer dúvida é só me chamar, estou aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Boa sorte e continuem aí firme estudando, tá? Beijão!